Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje falaremos sobre o dia de hoje, é claro. Mas antes de começarmos a contar a história de hoje, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito. Faz com que o YouTube entenda que vocês gostam do conteúdo, dos vídeos, das histórias e ele começa a entregar os vídeos para outras pessoas também e isso impulsiona o canal. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, ativem o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo. E você que é inscrito, dá uma verificada aí rapidinho se tá tudo ativado, tudo certinho, vocês também sempre serem notificados. E compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Peçam para que eles também venham aqui para conhecer as nossas histórias e também se inscrever no canal. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1822. Hoje, 7 de setembro, comemora-se o Dia da Independência, também conhecido como Dia da Independência do Brasil. 7 de setembro ou Dia da Pátria. É um feriado nacional do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro de cada ano. A data comemora a Declaração de Independência do Brasil do Império Português, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Em 1808, tropas francesas comandadas pelo imperador Napoleão Bonaparte invadiram Portugal como forma de retaliação ao país ibérico por sua recusa em participar do embargo comercial contra o Reino Unido. Fugindo da perseguição, a família real portuguesa transferiu a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, que então era a capital do Brasil colônia. Em 1815, o príncipe regente Dom João VI criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, elevando o Brasil à condição de reino subordinado a Portugal, tornando a administração da colônia menos dependente. Em 1820, uma revolução política irrompeu em Portugal, forçando o retorno da família real. O herdeiro de Dom João VI, o príncipe Dom Pedro de Alcântara, permaneceu no Brasil. Pernambuco foi a primeira província brasileira a se separar do Reino de Portugal. No dia 29 de agosto de 1821, teve início um movimento armado contra o governo do capitão-general Luiz do Rego Barreto, o algoz da Revolução Pernambucana, culminando com a formação da Junta de Goiânia, tornando-se vitorioso com a rendição das tropas portuguesas em capitulação assinada em 5 de outubro do mesmo ano, quando da Convenção do Beberibe, responsável pela expulsão dos exércitos portugueses do território pernambucano. O movimento constitucionalista de 1821 é considerado o primeiro episódio da independência do Brasil. Também em 1821, a Assembleia Legislativa Portuguesa determinou que o Brasil retornasse à sua condição anterior de subordinação, assim como o retorno imediato do príncipe herdeiro do trono português, Dom Pedro, influenciado pelo Senado da Câmara do Rio de Janeiro, se recusou a retornar em 9 de janeiro de 1822, na data que ficaria conhecida como o Dia do Fico. Diga ao povo que eu fico, então, essa mesmo. Em 2 de junho de 1822, Dom Pedro I convocou a primeira Assembleia Constituinte Brasileira
Em 1º de agosto, declarou inimigas as tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil e, dias depois, assinou o Manifesto às Nações Amigas, justificando o rompimento das relações com a Corte de Lisboa e garantindo a independência do país como reino irmão de Portugal. Em 2 de setembro de 1822, um novo decreto com as exigências portuguesas chegou ao Rio de Janeiro, enquanto Dom Pedro estava em viagem a São Paulo. Sua esposa, a princesa Maria Leopoldina, atuando como princesa regente, se encontrou com o Conselho de Ministros e decidiu enviar ao marido uma carta aconselhando-o a declarar a independência do Brasil. A carta chegou a Dom Pedro no dia 7 de setembro. No mesmo dia, em cena famosa às margens do riacho Ipiranga, ele declarou a independência do Brasil. Independência ou morte? Pondo fim aos 322 anos do domínio colonial exercido por Portugal. Dom Pedro não conseguiu esperar a chegada a São Paulo, onde ele deveria anunciar a sua decisão. Ele era um homem temerário em suas decisões, mas tinha o perfil do líder que o Brasil precisava na época, pois não havia tempo para se pensar. Um mês depois, em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador e em 1º de dezembro coroado pelo bispo do Rio de Janeiro, recebendo o título de Dom Pedro I. As províncias da Bahia, do Maranhão e do Pará, que tinham juntas governantes de maioria portuguesa, só reconheceram a independência em 1823, depois de muitos conflitos entre a população local e os soldados portugueses. No início de 1823, houve eleições para a Assembleia Constituinte que elaboraria e aprovaria a Carta Constitucional do Império do Brasil. Mas, em virtude de divergências com Dom Pedro, a Assembleia logo foi fechada. A primeira Constituição brasileira foi, então, elaborada pelo Conselho de Ministros e outorgada pelo Imperador em 20 de março de 1824. Com a Constituição em vigor, a separação entre a colônia e a metrópole foi finalmente concretizada. Mesmo assim, a independência só é reconhecida por Portugal em 1825, com a assinatura do Tratado de Paz e Aliança entre Portugal e Brasil por Dom João VI. Apenas para que vocês saibam, a título de curiosidade mesmo, para vocês conhecerem, até porque esse é um assunto muito conhecido por mim, muito pesquisado, até porque eu moro em Portugal, né? Portugal e Brasil, eles fizeram novamente um outro acordo, foi assinado em 22 de abril de 2000, que se chama o Tratado de Porto Seguro, que é um tratado de amizade, cooperação e consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil. O tratado, ele regula as relações entre os dois países, entre os quais vigora um estatuto que se chama o Estatuto de Igualdade, que é entre portugueses e brasileiros, que tanto nós, brasileiros, temos, que vivemos aqui em Portugal, temos o direito. Esse estatuto, ele é um documento que a gente pode tirar e ter com a gente, como os portugueses aí no Brasil também. E o que significa isso? Significa sumariamente que os portugueses no Brasil e os brasileiros em Portugal, beneficiários desse Estatuto de Igualdade, ou seja, que forem até o órgão oficial e pedirem esse estatuto, eles gozarão dos mesmos direitos e estarão sujeitos aos mesmos deveres dos nacionais aqui do país. O estatuto ele é opcional para quem mora aqui. Você pode ter ou pode não ter. Não é obrigatório. Mas enfim, vamos voltar à nossa história do 7 de setembro.
Deputado federal pela Liga Eleitoral Católica, Luiz Cavalcante Sucupira, nascido em Fortaleza, Ceará, apresentou à Câmara dos Deputados, em 7 de setembro de 1934, o projeto-lei que instituiu o dia 7 de setembro, o Dia da Pátria. Aprovado por unanimidade, foi transformado no Decreto número 7, de 20 de novembro de 1934. A Lei Federal número 662, publicada em 7 de abril de 1949, tornou o Dia da Independência um feriado nacional. E a Lei Federal número 5.571, publicada em 26 de novembro de 1969, estabeleceu o protocolo para as comemorações do Dia da Independência. O Dia da Independência é marcado por desfiles patrióticos na maioria das cidades brasileiras. O mais famoso deles ocorre em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, com a presença do presidente da República, que faz uma revista às tropas. Desfiles similares ocorrem em todas as capitais estaduais, com a presença dos respectivos governadores. No exterior, também se fazem comemorações por esse dia. Em Nova York, por exemplo, há o Brazilian Day, que ocorre todos os anos para celebrar o Dia da Independência do Brasil. O ponto central do evento é um show que já contou com a participação de muitos artistas famosos, como Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Chitãozinho Chororó, Skank, Sandy Júnior, Cláudia Leite e Banda Calypso. Em 2008, o evento reuniu cerca de 1,5 milhão de espectadores, de acordo com as estimativas da polícia local. Em 2015, a cantora Paula Fernandes foi escolhida para o show da abertura no evento. Tinha sido a principal atração na edição do Brazilian Day aqui em Lisboa. E muitos lugares do mundo ocorrem comemorações, porque em muitos lugares do mundo tem uma comunidade muito grande de brasileiros, né? Então eles acabam por se juntar, como acontece aqui em Portugal, e nesse dia acabam fazendo algum tipo de comemoração. E aí no Brasil tem os desfiles, né? Praticamente em todas as cidades, tem as comemorações. Enfim, é um dia festivo, é um dia de se mostrar o amor à pátria, o amor ao país em que a gente nasceu, que a gente cresceu, que cuidou de nós, que nos acolheu, que tem seus problemas, sim, como todos os países do mundo, e isso eu, como uma brasileira que moro fora do país, posso falar para vocês com toda certeza. O Brasil não é perfeito, assim como nenhum país do mundo é. O Brasil tem seus pontos positivos e negativos, mas tem sim os seus pontos positivos, assim como os países aqui na Europa, outros países também têm. Nenhum lugar é perfeito, mas o que faz o Brasil diferente, no meu caso, é que é a minha pátria. É o lugar onde eu nasci, é o lugar onde eu cresci e é o lugar onde não eu estiver, ele sempre vai estar no meu coração. É um país acolhedor, é um país alegre, é um país de gente guerreira, de gente trabalhadora, de gente que vai lá e faz, pessoas que acordam 4, 3 da manhã, que pegam trens lotados, que vão à luta, que lutam pela sua família, sempre com um sorriso no rosto, apesar das dificuldades, e isso é que faz o Brasil ser o país lindo que é. E é por isso que não importa os problemas que ele esteja passando e enfrentando, comemorem esse dia, orem a bênção de ter nascido no país verde e amarelo, no país do futebol, no país do sol, da caipirinha, país do amor, porque é assim que eu defino o Brasil. E eu deixo assim aqui todas as minhas homenagens, toda a minha gratidão pelo meu país, morro de saudade. O lugar que eu não esqueço, um dia sequer. É impossível a gente esquecer que nasceu aí
e que é brasileiro. E eu também amo muito meu país, muito. E deixo aqui a minha homenagem, com toda a minha emoção, com todo o meu coração, a esse país maravilhoso. E sim, eu sou brasileira, eu não desisto nunca. E eu não desisto também do meu país. Eu tenho fé e acredito. Deixando um pouco a emoção de lado, para continuarmos esse vídeo, para terminarmos essa história, o que eu posso dizer é que com certeza uma luz brilhou no céu naquele dia. Começava a história de um país independente, de um país jovem. E o passado, ele está muito presente na nossa memória nesse dia de hoje, no dia 7 de setembro. Porém, mesmo com o passado na nossa memória, nós temos que ter fé e ter a certeza e ser brasileiro de verdade, não desistir nunca, sabendo que a porta do futuro já se abriu. Nosso Brasil é verde, de eterna esperança, é branco, da paz das crianças, é azul e amarelo, que são as cores do céu e do sol. E eu só posso dizer a você, meu Brasil, que você tem um grande destino, porque ainda é um menino, mas já é no planeta o país do futebol. O seu oxigênio, o oxigênio que tem aí no Brasil, para mim e para todos os brasileiros, aí e aqui na Europa e fora do país, em qualquer lugar no mundo, é o nosso orgulho mais profundo. Eu quero que o Brasil ele tenha apenas um lema: vencer ou vencer, porque eu tenho certeza que o Brasil vai ser a maior nação desse mundo. E eu te amo, meu Brasil, e sempre vou amar. Com ou sem problemas, passando por dificuldades ou não, eu sempre vou amar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu tinha que contar para vocês a história do 7 de setembro, embora todos vocês já conheçam, porque é o que a gente aprende no básico, na escola, nos primeiros anos, já é a história do nosso país, mas eu tinha que relembrar, também prestar a minha homenagem, é claro, né? É a minha terra, é o país onde eu nasci e eu amo. E muitas vezes não é porque a gente está fora do nosso país que a gente não goste. As circunstâncias às vezes nos trazem para viver em outro lugar. Então, um feliz feriado a todos vocês que vão ver esse vídeo nesse dia de hoje, que vocês aproveitem, saiam às ruas, vão ver os desfiles, aproveitem com paz, amor e alegria. Um feliz 7 de setembro a todos e não vamos desistir nunca de lutar pelo nosso país. Nós não podemos desistir. Nós temos o nosso lema de que brasileiros não desistem nunca. Então não desistamos. Onde quer que estejamos no mundo, nós não podemos desistir da nossa pátria mãe gentil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like para mim. Se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!